Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e nós estamos aqui na semana do Halloween. E para comemorar isso, eu venho aqui trazer uma resenha literária de um livro que tem relação com o tema, né? Um livro de terror, por assim dizer. Embora não tenha sido um livro que, ao meu ver, seja extremamente sombrio, extremamente assustador. No entanto, um livro muito reflexivo, muito interessante e um livro que, para a época, ele inaugura, de certa forma, este gênero, porque pensando, né, no livro publicado há 200 anos atrás, ele cumpria muito bem o papel de assustar, de criar um clima sombrio, de trazer coisas que aterrorizassem a mente dos leitores. Então, um livro bem interessante, gostei muito da obra, escrita pela Mary Shelley Frankenstein. Tenho nessa edição de clássicos da Zahar, vou mostrar para vocês a diagramação para que vocês conheçam melhor o livro em si. Então, essa aqui é a diagramação, como vocês podem ver, uma diagramação bem confortável, uma edição bem bonita, inclusive. Diferente de outros livros da Zahar, esta aqui em si não tem ilustrações, não tem imagens dentro da obra. Tem sim uma folha de rosto bem bonita, mas basicamente de parte gráfica, em termos de requinte, em termos de coisas postas para deixar a obra mais completa, mais primorosa, basicamente nós vamos ter essa folha de rosto e vamos ter uma excelente tradução e, acima disso, uma excelente introdução escrita pelo Santiago Nazarian, que torna o livro muito mais interessante justamente por explicar, antes do início da obra, a vida da Mary Shelley, que foi filha de um pai que era escritor e um escritor ateu. Pensemos isso há 200 anos atrás, o quão relevante era. E de uma mãe que também era escritora e ativista pelos direitos das mulheres. Ou seja, vamos colocar que Mary Shelley nasceu ali numa família bem diferente do padrão da época, com muitas ideologias fortes e que muito provavelmente durante sua infância teve dentro de seu lar, teve dentro de sua casa muitas ideias diferentes das convencionais pregadas para a sociedade daquele momento, certo? No entanto, a mãe de Mary Shelley, ela faleceu apenas 10 dias após o nascimento da criança. Sendo assim, ela basicamente não teve muito contato com a sua mãe, basicamente nenhum, muito provavelmente não tem lembrança nenhuma, né, de sua mãe. E ela acabou sendo criada mais pelo seu pai mesmo, no entanto, teve vários problemas com ele durante sua vida. E isso, inclusive, pode ser muito relevante para explicar a relação da criatura que é a protagonista dessa obra. E eu vou dizer porque eu digo criatura e porque eu não digo Frankenstein. Porque um erro que nós temos é associar Frankenstein à criatura, mas na verdade Frankenstein é o criador. É o Victor Frankenstein. Ele é o cientista que dá vida à criatura. A criatura não tem nome citado dentro da obra. Então, nós vemos dentro da obra a relação do Victor Frankenstein, que é o criador, com a criatura sendo muito conturbada. E isso pode ter, sim, um pouco dos traços da relação que existia entre Mary Shelley e o seu pai, que não foi tão agradável, não foi tão amistosa assim durante a vida. Esta obra aqui, ela surgiu porque a Mary, ela era escritora. No entanto, ela não escrevia livros de terror nem nada do tipo. Mas em uma noite em 1816, só para situar, ela nasceu em 1797, ou seja, em 1816 ela tinha ali seus 19 anos. Ela estava com alguns amigos, passando um período ali do ano num lugar bem distante. E ali eles começaram a conversar e eles decidiram, olha, vamos criar um romance aqui? Vamos criar uma obra? E no início ela não teve inspiração nenhuma e ela teve muita dificuldade para começar a escrever. No entanto, quando ela começou, ela não parou mais. E ela acabou, neste momento, compondo
essa esplendorosa obra que foi publicada em 1818, ou seja, 2 anos depois. No entanto, um ponto muito interessante é que esta obra aqui, este livro, ele foi muito modificado durante a existência da Mary Shelley. Tanto com conteúdo sendo acrescido, quanto também com conteúdo sendo retirado. Porque esse livro ele traz dentro de si muitas correntes científicas. Por quê? Porque toda essa questão de criação de uma vida, de uma espécie, ela tentou colocar aspectos da ciência ali. Não de uma forma extremamente técnica, né? Claro. Mas ela tentou trazer algumas correntes ali da época. E isso, embora torne o livro mais interessante, ele também acaba sendo contradito pelas teorias científicas da época. Então a Mary Shelley ela se apoiava em alguma teoria e ainda na vida dela tais teorias iam sendo quebradas. E aí o que ela fazia? Ela tirava da sua obra. Inclusive o Santiago Nazarian, que trouxe todas as informações que eu estou dizendo aqui, ele questiona isso, porque na perspectiva dele, enquanto tradutor, seria muito interessante nós termos ainda contato com todas as correntes científicas da época que, mesmo sendo contraditas, elas eram muito importantes para nós entendermos a Mary Shelley, né, e também a época. Infelizmente foram tirados e sobraram ainda algumas. O livro em si ele é baseado em algo que não vai muito de acordo com a ciência, né? Mas é isso, vamos falar da obra em si, que dentro desse livro aqui, que contém basicamente 250 páginas, a obra se inicia na página 21 e se estende até a página 242, portanto 220 obras de conteúdo literário, compostos em forma de cartas. Cartas escritas por quem? Pela criatura? Pelo Victor? Não. Cartas escritas por um marinheiro. Um marinheiro que tinha sua vida ali sempre no mar e que escrevia para Margaret. Deixa eu até confirmar. Isso, ele escrevia para Margaret, que o nome da irmã do Frankenstein é bem parecido, por isso que eu confirmei. Mas ele escrevia para Margaret. E esse marinheiro, ele era muito ambicioso. E ao mesmo tempo que ele era muito ambicioso, ele parecia em certo grau um cara frustrado. Porque ele queria ter amigos com o qual ele pudesse compartilhar conversas mais intelectuais, conversas mais inteligentes. No entanto, ele não conseguia. E ele compartilhava isso com a sua Margaret, né? Com a sua irmã, e ele falava: olha, eu estou aqui, mas infelizmente me sinto sozinho. Gostaria de ter alguém para compartilhar de certas conversas, no entanto não tenho. Ele foi contando, compartilhando isso, e ele se mostra muito ambicioso e frustrado. No entanto, esse desejo de companhia que ele tinha, vale cobrar um preço. E para retratar isso, eu vou ler um trecho. Eu gosto de ler os trechos do livro porque eu acho que torna a resenha mais interessante, e principalmente nessa obra, porque a Mary Shelley ela escreve de uma forma extremamente gostosa. Então eu vou compartilhar pelo menos 2 trechos com vocês neste vídeo, tá bom? Sendo o primeiro aqui na página 25 e vai dizer o seguinte: devo dedicar meus pensamentos ao papel, é verdade. Mas esse é um pobre meio para a comunicação de sentimentos. Desejo a companhia de um homem que possa se solidarizar comigo, cujos olhos respondam aos meus. Pode me considerar romântico, minha querida irmã, mas sinto amargamente a falta de um amigo. Não tenho ninguém perto de mim, gentil e ainda corajoso, que posse de uma mente elevada e capaz, cujos gostos sejam como os meus, para aprovar ou reparar meus planos. Então é o que eu falei, né? Ele queria ter alguém ali com quem ele pudesse compartilhar esses planos, essas conversas, uma certa intimidade. No entanto, isso era inviável dentro do alto mar, né? E aí, beleza. Vai acontecer algo muito, muito interessante. Por quê? Ele navegando ali no seu barco, junto com a sua tripulação, de repente eles têm a impressão,
e não apenas ele, várias outras pessoas, vários outros tripulantes, têm a impressão de ter visto um homem muito grande passando de jet ski no alto mar. Não faz sentido nenhum. Mas beleza, eles acreditam ter sido uma miragem, uma alucinação, alguma coisa desse tipo. E continuam sua viagem. Passam-se algumas horas e um outro homem vem de jet ski também. Só que ao ver a embarcação, este outro homem para e começa a conversar. Só que este homem, ele estava meio abatido, estava doente, estava fraco. Então, os tripulantes oferecem abrigo para este homem, que começa a contar a sua história para eles, porque todos ficaram curiosos, né? Por que que ele estava num jet ski em alto mar? E mais do que isso, eles descobriram que esse rapaz ele estava perseguindo o que havia passado anteriormente. E aí, esse rapaz, que é o cientista Victor Frankenstein, ele vai começar a contar a sua triste história justamente por identificar no narrador do livro, que é o marinheiro que escreve para Margaret, ele enxerga nele a sua própria vida. Por quê? Porque Victor Frankenstein, assim como o viajante, ele tinha anteriormente um desejo de ambição, de ter pessoas da mesma estima, do mesmo grau. Então ele ambicionava coisas muito grandes, ele queria muito, né? E ele foi em busca disso. Ele que cresceu numa família com uma condição ok, inclusive o livro ele retrata um pouco do como era a época, né, em questão econômica, né, a questão da precariedade, a questão da pobreza. Isso é retratado não de uma forma extremamente incisiva, mas isso é tratado dentro do livro, principalmente quando o Victor Frankenstein vai contar para o narrador da história a sua vida na infância, porque ele vai contar desde o começo. E nessa perspectiva de contar a sua vida na infância, ele vai contar como a sua família adotou Elizabeth. E esta é a mulher que eu disse que tem um nome parecido com a Margaret, né? Como a sua família adotou Elizabeth, que cresceu com ele ali numa relação quase que de irmãos barra primos, muito próximos ali. Inclusive gerou entre eles uma relação sentimental, um apego até para futuramente uma união matrimonial, certo? E eu quero só ler um trecho para vocês que vai mostrar um pouco do porquê que o Victor Frankenstein ele vai contar toda a sua história para o narrador, que é o seguinte, página 36. Concordo com você, respondeu o estranho. Somos criaturas não moldadas, apenas semi-prontas. Se alguém mais sábio, melhor e mais amado do que nós mesmos, tal como um amigo teria de ser, não vem prestar seu auxílio e aperfeiçoar nossa natureza fraca e falha. Ou seja, nós somos muito fracos, nós temos muitos problemas e é importante termos amigos para que ele possa corrigir os nossos problemas. E por que ele está dizendo isso? Justamente pela ambição que o marinheiro tinha de encontrar um amigo, e ele está dizendo, olha, eu também tinha essa missão, no entanto, no meu caso, deu um pouco ruim fazer isso. Então ele vai contar o porquê. E um outro ponto que ele diz é o seguinte, isso na página 37. Você busca conhecimento e sabedoria, como outra hora eu fiz. Espero ardentemente que a realização de seus desejos não seja a serpente a mordê-lo, como aconteceu comigo. Poxa, essa história está ganhando um tom meio melancólico, né? Uma família que adota uma criança de uma outra família que é muito mais pobre, pessoas que querem amigos e não têm, pessoas que são ambiciosas, no entanto frustradas. Como que tudo isso se relaciona? Se relaciona a partir do ponto em que o Victor Frankenstein, contando ao marinheiro todos os momentos de sua vida, ele vai compartilhar que em determinado momento, após estudar muito, e ele era um ávido leitor, já na sua juventude, ele se dedica a passar um bom período em cemitérios, observando a decomposição do corpo,
observando várias questões e junto com isso fazendo vários estudos, e aí ele percebe que ele acredita ter achado a fórmula da vida. E aí ele coloca isso em prática e ele decide criar uma criatura. A ideia dele era criar o seu grande amigo, assim como o marinheiro queria ter. E aí ele vai para um laboratório, começa a fazer experimentos, isso leva algum tempo, em determinado momento, pá, ele consegue criar vida. No entanto, a grande questão é o seguinte, ele criou vida e deu vida a uma criatura que era assustadora. O livro descreve como era a criatura, mas um ponto muito importante só para nós entendermos é que essa criatura descrita, ela tinha nada mais, nada menos que 2,40 metros. Isso para a época era algo assustador, e isso fez com que o Victor Frankenstein, ao contemplar a criatura, simplesmente se assustasse e fugisse. Ele tinha a ambição de criar uma criatura, ele fez todo o trabalho. No entanto, quando ele contemplou a materialização do seu projeto, ele se assustou com a deformidade da criatura, com o tamanho dela e fugiu. E eis aqui um trecho na página 61. Vida e morte pareciam para mim limites ideais. Eu seria o primeiro a rompê-los, derramando uma torrente de luz em nosso mundo escuro. Uma nova espécie iria me abençoar como seu criador e origem. Muitas naturezas felizes e excelentes deveriam sua existência a mim. Ou seja, ele se via como possível criador de uma nova espécie que olharia para ele como seu criador. Então, o seu plano inicialmente era esse. No entanto, ele mesmo não conseguiu ficar diante da criatura. E assim, ele fugiu. Só que agora vamos olhar para o lado da criatura, porque a criatura ela simplesmente passa a ter vida. Ela, ao abrir os olhos, vê uma pessoa, essa pessoa olha para ela e foge. E ela basicamente fica abandonada dentro de um laboratório sem entender nada. Aí essa criatura, como qualquer ser curioso, sai desse laboratório, pega ali algumas coisas, um casaco para se cobrir, sai pela natureza, se alimenta com algumas coisas, inclusive amoras, e ele vai vivendo e tentando interagir com as pessoas, mas em cada lugar onde ele passa, todas as pessoas fogem dele ou tentam de alguma forma agredi-lo, justamente pela sua aparência horripilante, por não pertencer à mesma espécie. Então ele se sente extremamente não pertencente a este mundo e rejeitado constantemente. Até que em determinado momento ele vai ir para a cidade natal do Victor Frankenstein. Neste momento o próprio já estava lá. Eles se cruzam ali no meio do caminho. E o Victor Frankenstein, ao ver a criatura, ele fica extremamente assustado. Só que a criatura não para conversar com ele, ela simplesmente foge. E aí ele volta para sua família e ao chegar ele descobre algo terrível. Seu irmãozinho novo, uma criança, havia sido assassinado. E uma mulher estava sendo acusada de ter cometido este crime. E esta mulher era conhecida também do Victor. Então ele fica horrorizado. No entanto, ele tem muita convicção de que o responsável por aquele crime, por aquela atrocidade, teria sido a criatura que ele deu vida. Mas como explicar isso para a sociedade? Ninguém acreditaria nele. Então ele simplesmente se cala. A mulher que foi acusada é julgada, é condenada a perder a sua vida. Então basicamente duas pessoas perdem a vida por causa da criatura. Mas assim, isso é uma suposição do Victor. E aí a história vai se desenrolando. E será mesmo que essas pessoas perderam a vida por causa da criatura? Ou será que de fato a mulher era responsável por aquela atrocidade? Ou será que um terceiro elemento vai surgir na história? E aí isso eu não vou responder porque aí eu vou tirar parte da graça do livro. Então vocês terão que ler para saber.
Mas a história não vai acontecer, não vai parar por aí, muitas outras coisas vão acontecer, e inclusive em determinado momento, após muito tentar evitar, Victor não vai mais conseguir fugir da criatura, e a criatura e o Victor vão tentar e conversar. E aí nós vamos ter um momento muito interessante, que basicamente o livro é dividido em 3 partes, né? E a segunda parte íntegra é a criatura contando para Frankenstein a sua experiência, a sua vida, o que aconteceu com ele a partir do momento em que ele foi largado no laboratório. Então ele vai contar cada experiência dele com a sociedade que rejeitava ele. Ele vai contar cada tentativa de socialização que sempre deu em algo ruim. Ele vai contar cada ponto desse na sua vida e todas as vezes lidando com a rejeição. Inclusive tem um caso muito particular de uma família que ele ficou observando por semanas. E ele olhava para aquela família e falava: nossa, que família linda. Eles entregam afeto, eles entregam amor, eles parecem muito próximos. E de longe ele vai entendendo toda a história. Ele vai aprendendo através da visão, através das coisas que ele consegue observar. E ele em si era uma criatura amável. No entanto, ele tenta também interagir com essa família após muito tomar coragem. Não tem sucesso também. Até que ele chega no cientista e fala: olha, é o seguinte, Victor Frankenstein. Você me deu a vida, você me trouxe para esse mundo, eu não pedi isso. Você fez por sua ambição. E agora você me abandona, sendo que todos os humanos me rejeitam. Ou seja, você me deu a vida e você me condena à morte estando nela. Você me condena ao abandono, você me condena à solidão. Então você é o único que pode resolver isso. E como resolver isso? Eu quero que você crie para mim uma mulher da mesma espécie que eu. Uma mulher que não vai fugir de mim, uma mulher que não vai me agredir, uma mulher que não vai me temer. É uma reivindicação relativamente justa, né? Pensando pelo lado dele. No entanto, para o Victor Frankenstein, que na perspectiva dele considerava a criatura um possível assassino, né? Ele considerava isso. Se é ou não é, vocês terão que ler para saber. Ele olha e fala: poxa, não posso fazer isso. Jamais. E aí ele se recusa. E aí a criatura vai tomar as providências dela para tentar basicamente coagir o Victor Frankenstein a criar essa pessoa para ele. Então, enfim, basicamente o que nós vamos ter é a história se desenrolando a partir daí. Eu não vou me aprofundar muito mais, primeiro porque o vídeo já tá longo, segundo porque eu não quero dar spoilers demasiados aqui, então eu acredito que eu já passei bastante informações, já introduzi vocês no conteúdo, acredito que para melhor compreender a obra é válido que vocês leiam esse livro, que é muito gostoso. A escrita da Mary Shelley é maravilhosa, é muito boa. E assim, acho que é a primeira vez que eu vou falar sobre isso em vídeos que eu gravo aqui, mas existem muitas morais de história para se tirar deste conteúdo aqui. Sabe, tipo aquela lição que o livro passa? Aquele insight, aquele negócio de falar: puxa, vou trazer isso para mim e entender isso. Então, 2 exemplos que eu acho que podem ser ditos aqui de moral da história. O primeiro é a questão de entendermos o quanto tudo depende do ponto de vista. Porque se você se apegar dessa história ao ponto de vista do Victor Frankenstein, ou seja, o cientista, você vai ter uma visão horrenda da criatura. Se você se apegar ao ponto de vista da criatura, você vai conseguir compreender as coisas que ela fez. Ou seja, você pode não concordar, você pode não aprovar, mas você vai compreender a forma como ela pensa. Ou seja, o ambiente, as experiências de vida de cada pessoa vai moldar a forma como ela se comporta, como ela age. E isso sempre será relativo. A regra para mim não será a regra que serve para você. A minha visão de mundo será diferente da sua. A gente pode concordar em um aspecto, pode concordar em outro. No entanto, haverão pontos em que nós vamos divergir. Isso é normal. Então, eu acho que esse livro traz um pouco dessa questão de tolerância, essa questão de empatia, de entender outras pessoas. Então, eu acho que isso é uma moral de história que pode ser retirada. E mais uma também,
E isso é muito claro que a Mary Shelley quer trazer dentro do livro. E isso é muito claro também que o cientista quer trazer para o marinheiro, que é a questão de que não adianta você alcançar coisas incríveis, não adianta você, através da sua ambição, alcançar os melhores resultados se isso tirar a sua paz. Ou seja, ele conseguiu um feito incrível, ele criou uma vida. No entanto, isso tirou a paz dele. Isso tirou muitas coisas dele. E assim, a história é extremamente triste no decorrer dela. E nós vamos vendo porque muitas pessoas são inseridas e muitas pessoas vão tendo contato com a criatura e as coisas vão acontecendo, né? Então, por exemplo, lembra que eu citei a Elizabeth, que cresceu e que eles vão se unir lá na frente, vão se casar? Ela também será inserida, como será a vida dela, o que acontecerá com ela, o que acontecerá com o pai do Victor Frankenstein. Eles têm um amigo chamado Clerval, o que vai acontecer com ele? Então muitas pessoas vão também sendo inseridas. Só que, qual é o ponto da história? É o seguinte, ele conseguiu o que ele ambicionava. No entanto, isso foi a sua perdição. Tanto é que no trecho que eu li com vocês, ele fala: eu espero que a realização de seus objetivos não seja a serpente a picá-lo. Justamente por isso. Porque na vida dele, foi. Será que na vida do marinheiro será? Será que na sua vida será? Será que na minha vida será? Não sabemos. Mas o que fica claro é que a paz ela deve se sobrepor à ambição. A paz de espírito, a paz na alma, elas devem ser priorizadas e a tolerância também. Então é isso, essa foi a resenha de hoje, resenha de Halloween. Espero que vocês tenham gostado. Tentei trazer aqui o conteúdo de uma forma eficiente, sem passar excesso de informações para não tirar a graça de vocês ao lerem esse conteúdo. Deixo a recomendação, deixando claro que é uma leitura extremamente fluida, uma leitura acessível. Gostei bastante, certo? Então é isso, pessoal. Tamo junto. Um forte abraço. Até a próxima. E deixem aí nos comentários recomendações de livros de terror, porque principalmente clássicos. Porque esse aqui foi um dos meus primeiros contatos de livro de terror, assim vamos dizer, né? Eu gostei bastante, certo? Mas é isso. Tamo junto. Forte abraço.